Boa noite a todos. Temos a nossa última aula aqui do curso sobre disciplinas espirituais. Como comentei na primeira aula, não sei quantos desses grupos estiveram naquele primeiro momento, esse curso não abrange todas as disciplinas espirituais, mas sim apenas 4 delas, tendo as 4 semanas que a gente teve aqui, né? Mas poderíamos pensar facilmente em mais umas outras 10, ou talvez até mais, dependendo de qual referência você tivesse. Antes da gente começar efetivamente o nosso tempo de ensino, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de, diante do Senhor, termos um tempo de aprendizado, crescimento na sua palavra. De alguma forma, Deus, sermos forjados por Ti, termos o nosso caráter aperfeiçoado pelo Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe esse tempo de aula, dando-nos toda a atenção necessária, capacidade de compreensão. Pai, de fato, esse seja um tempo em que possamos crescer. Te louvamos, somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, pessoal. Breve retrospecto aqui, já que essa é a nossa última aula. Sobre disciplinas espirituais, na primeira aula eu dei como definição, a partir do texto de 1 Timóteo, que a disciplina espiritual ela era um meio para o fim, para um fim. E esse fim era a formação do caráter de Cristo em nós. Um conjunto de práticas, uma série de práticas de piedade que visam contribuir para a formação do caráter de Cristo em nós. Trabalhei aquela ideia que Paulo trabalha do ginásio, né, do exercita-te na piedade, do exercício para a piedade, e as disciplinas espirituais acontecendo como que os aparelhos, digamos assim, de uma forma obviamente ilustrativa, dessa grande academia, desse grande exercício. No nosso primeiro encontro, falamos um pouco sobre oração, sobre a comunhão com Deus, a perspectiva, adquirirmos a perspectiva de Deus, aprendermos a desenvolver uma vida de perseverança em oração. Segundo encontro, falamos sobre a absorção bíblica, o estudo da palavra de Deus, a memorização, a meditação, enfim, tantas interações que podemos ter com a palavra do Senhor. Na semana passada, falamos sobre jejum, sobre essa disciplina espiritual sempre associada à oração, com a finalidade de ter um foco maior, uma dedicação maior ao estudo, à oração, às demais disciplinas. E hoje a gente tem a oportunidade de finalizar falando um pouquinho sobre adoração. E ainda que eu vá tratar dela como uma disciplina à parte, de certa forma, toda a disciplina espiritual ela está acontecendo como um desdobramento também de uma adoração a Deus, de uma vida que deseja honrá-lo, que deseja expressar fidelidade ao Senhor e que não deixam de ser também expressões genuínas de adoração. Então, vamos lá. Sobre adoração, como das outras vezes, eu gostaria de começar com uma definição objetiva e, a partir daí, a gente começa a destrinchar isso. A gente poderia pensar em uma série de frases grandes, elaboradas, algo assim, mas acredito que a definição que a gente vai ter aqui ela é extremamente simples, mas extremamente concisa e profunda. Donald Whitney ele diz o seguinte: adorar é focar em Deus e responder positivamente a Ele. Focar em Deus e responder positivamente a Ele. Então, a gente tem 2 construções aqui para definir o que é adoração. Primeiro, a adoração ela tem um objeto, ela tem um foco objetivo, que, segundo essa citação que nós lemos, é o próprio Deus. Se o foco é outro, se o centro é outro, se a perspectiva é outra, isso já por si descaracterizaria o ato de adorar. Agora, se é focar em Deus, focar especificamente no que a respeito de Deus, em que aspecto de quem Deus é. Justamente a inteireza do seu ser, os seus atributos, as suas obras. Então, uma vez que se foca em Deus e se aprende, especialmente a partir da palavra de Deus, aquilo que caracteriza o Senhor, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, é justo, é fiel, é poderoso. E a partir desse foco, da compreensão de quem Deus é, esse ser humano, esse adorador, responde a essa perspectiva obtida de forma positiva. Então, aquele ser humano, quando contemplado
com a misericórdia de Deus, ele responde, por exemplo, na forma de louvor. Ele elogia o Senhor pela sua misericórdia. Ele canta músicas ao Senhor enfatizando a sua misericórdia. Vamos pensar no aspecto da misericórdia, mas poderia ser uma série de outros atributos aqui. Ele decide ali, impactado por essa compreensão do Senhor, a um compromisso maior com Deus, a um ato de arrependimento, de confissão de pecados, enfim, uma reação a partir da realidade de quem Deus é. Se aquela pessoa simplesmente passa por todas essas disciplinas que nós comentamos aqui, ora a Deus, dedica um tempo de estudo, aprende uma série de coisas a respeito de Deus, se coloca em jejum e aí observa uma série de informações sobre Deus, mas isso é incapaz de colocar essa pessoa de joelhos, isso é incapaz de colocar essa pessoa de modo a se apresentar como adorador diante do Senhor e expressar a Ele em adoração, em gratidão, em louvores, tudo quanto Ele é, algo está errado em todo o processo da disciplina espiritual. O foco dela não é como um fim em si mesmo. O foco dela, o propósito e o foco é justamente o nosso Deus ser adorado. Quero dividir em duas expressões aqui a adoração. No primeiro momento, falar um pouquinho sobre adoração de um modo geral, especialmente naquilo que diz respeito ao indivíduo, chamado por Deus para ser um adorador, chamado por Deus para adorar. E num segundo momento, meu desejo é ver com vocês a adoração estritamente no contexto comunitário, no culto cristão. E como sabemos, nesse momento, a gente se encontra numa fase bastante distinta, bastante singular da própria história da fé cristã, em que nós temos uma interrupção dos cultos presenciais, da nossa reunião física, e temos feito isso virtualmente. No entanto, talvez até como uma forma de valorizarmos mais o que é a reunião dos cristãos e levarmos a sério em oração o tempo que estamos atravessando, e valorizarmos também quando o eventual retorno acontecer, entendemos um pouco o que é a adoração cristã, o que é o povo de Deus reunido em adoração ao Senhor, ok? Então, olhando para esse primeiro tópico, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para ler alguns textos da Palavra de Deus. Olhando para a adoração geral, primeiro ponto, quem pode ler para a gente o texto que se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 10? Mateus, capítulo 4, versículo 10. Quem pode ler? Temos um voluntário? Voluntário? Temos. 4:10, Mateus 4:10. Tá. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Perfeito. O cenário aqui de Mateus capítulo 4 é o cenário da tentação de Jesus. Ele está sendo tentado por Satanás e absolutamente em todas as iniciativas do maligno, o Senhor Jesus responde a partir da palavra de Deus o que é a direção de Deus e justamente aquilo que impossibilita que ele aceite a proposta satânica de pecado, de tentação e de queda. Por trás da citação de Mateus capítulo 4, versículo 10, estão os textos de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Se você for lá, você vai ver que o conceito ali é o de temor ao Senhor, é o de reconhecimento de quem Deus é e a expressão de uma vida que é pautada por seriedade frente a quem esse Deus é. Ao Senhor teu Deus temerás, é um pouco da ideia que você encontra no texto de Deuteronômio. É uma ordem, é imperativo. Deus coloca, o Senhor seu Deus adorarás, só a Ele você vai prestar culto. Uma ordem, algo imperativo, uma direção colocada. E aí talvez a gente, tomando contato com algo assim, Deus nos manda adorar. A primeira coisa que nos vem em mente talvez seja algo do tipo: por que Deus quer ser adorado? Por que Deus ordenou que os seus filhos, o seu povo, o adorasse? Bom,
primeiro aspecto para a gente considerar aqui é que definitivamente o nosso Deus não precisa de adoração. Digo isso porque, especialmente no mundo em que o Novo Testamento foi escrito, naquele mundo politeísta, as próprias divindades, de alguma forma, elas precisavam dos adoradores e elas precisavam da adoração. Seja precisavam dos adoradores para realizar os serviços que eles não seriam capazes de fazer, seja como seus escravos, de uma forma extremamente pejorativa aqui, seja até mesmo como aqueles que sustentam e dão força à sua existência, mas o ponto é, não há um relacionamento de intimidade, de profundidade, entre aquele que adora e aquele que é adorado. Assim, quase como uma prestação de serviço entre aquele que entrega para o objeto da adoração algo, especialmente esperando obter os favores daquela divindade, daquele Deus. Então, você tem aquela série de divindades, por exemplo, relacionadas à fertilidade, normalmente também relacionadas à vida no campo, né? Fertilidade tanto no aspecto das relações humanas, como também das colheitas. Então, aquele povo que trabalhava com isso, que vivia com isso, adora, então, esse tipo de divindade quase como uma troca. Você vai me dar boas colheitas, você vai me dar uma boa família, e eu vou, então, te servir, eu vou, de alguma forma, alimentar o seu poder, a sua existência, o seu culto. Por outro lado, o Deus da Bíblia, de forma alguma, depende ou precisa da nossa adoração. Algumas razões para isso. Primeiro, antes do mundo existir, antes do universo existir, antes de qualquer coisa existir, tempo, espaço, matéria, o nosso Deus sempre foi suficiente nele mesmo. Absolutamente suficiente nele mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita comunhão, em perfeita intimidade, completamente autossuficiente, sem a necessidade de absolutamente nada para a dinâmica do seu poder ou tampouco para a manutenção da sua existência. O nosso Deus, ele é absolutamente suficiente, nada o sustenta de qualquer forma. Ele por si só existe, ele por si só tem todo o poder, ele é o criador de todas as coisas e é antes de todas as coisas. No entanto, o Senhor começa a criar, e ele cria céus e terra. Então, o primeiro nível aqui, pelo qual e que elimina os demais, o nosso Deus não depende da nossa adoração, e agora nós, eu falo como seres humanos, é porque ele é suficiente em si mesmo. O segundo nível pelo qual o nosso Deus não depende da nossa adoração é que nós não somos as únicas criaturas de Deus que o adoram. Céus e terra. A Bíblia nos mostra o nosso Deus recebendo adoração na corte celestial, através dos seus anjos, querubins, serafins, de todo o exército dos céus, que o Senhor criou para a sua glória e que constantemente adora o Senhor dentro dessa definição que nós colocamos aqui, reage positivamente a ele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, constantemente, o tempo inteiro, por toda a eternidade. O Senhor, ele é adorado, é exaltado, os seus atributos são expressos por todos os céus, e de alguma forma o nome de Deus nos céus é também louvado, é também exaltado. São dois níveis pelo qual a nossa adoração ela não é uma necessidade de Deus. Ele é autossuficiente, nós não somos as únicas criaturas a adorar o nosso Deus. Por fim, ele nos cria, então nos cria a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso é algo absolutamente distintivo em toda a criação. Então veja, quando eu digo para você que nós não somos os únicos a adorar a Deus, isso não é uma diminuição do nosso papel. Muito pelo contrário, como seres humanos, o tipo de adoração que prestamos ao Senhor, ela é capaz de qualificar um certo aspecto dessa adoração que distingue consideravelmente a adoração que esses outros seres poderiam, de alguma forma, expressar.
Adoração que nasce das suas criaturas, criadas à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas não somente isso, como vamos ver mais à frente. A adoração daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, cujo Espírito Santo habita neles, regenerados, que foram feitos filhos de Deus, que desfrutam de um relacionamento especial com Deus e distinto de absolutamente qualquer outro ser da criação, e por essa razão pode expressar diante de Deus uma adoração de qualidade, de posição completamente diferenciada. Isso por si só, irmãos, é para nós uma perspectiva de adoração é sim uma ordem, mas é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio porque se ele não precisa, ele poderia não ter exigido. Se ele não precisa de nós, se há outros que, entre aspas, poderiam fazer esse papel, é privilégio nosso adorar ao Senhor. É privilégio nosso, uma vez alcançados pela graça de Deus, comparecermos diante dele em adoração, entoar os seus louvores, reagir positivamente a quem esse Deus é. Mas é uma ordem objetiva, e se é uma ordem, uma vez que esse ser humano se coloca na posição de não adorar ao Senhor, ele necessariamente se coloca numa posição de pecado. Seja aquele ser humano, como o texto de Romanos capítulo 1 nos apresenta, em que Deus deu testemunho dos seus atributos invisíveis em toda a criação, e ao invés de adorar a Deus, ele adora a criação, adora as coisas que foram criadas, e dessa forma se torna um idólatra em pecado e condenável diante de Deus. Ou seja, aquela pessoa que, tendo até tomado contato com a revelação objetiva de Deus, a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, obstinadamente decide não andar numa direção que glorifica a Deus, que adora a Deus, que reconhece tudo quanto recebeu de Deus como ser humano antes até da sua conversão. Então, é uma responsabilidade. E Deus, como Criador de todas as coisas, como Rei, como soberano, ele é o único em todo o universo que tem direito de exigir adoração. Ao longo da história, reis, imperadores, líderes religiosos, de alguma forma quiseram se colocar na posição de Deus, isso existe ainda hoje, e requerer adoração para si, colocar a adoração para si como uma ordem, sem qualquer legitimidade da parte de Deus. A adoração é um direito divino. A adoração é um direito de Deus como aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. É um direito divino, é uma ordem, e é o nosso privilégio como filhos de Deus, que adoram a Deus, não na expectativa de realizar trocas com Ele, como os pagãos e politeístas fariam, e ainda fazem, mas sim como aqueles que conhecem a esse Deus e desfrutam de um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor. A gente vê um pouco disso no texto de João, capítulo 4, em que essa ordem que Deus dá, ela não é simplesmente colocada e ponto, mas ela é possibilitada pelo próprio Deus. Quem pode ler para a gente o texto de João, capítulo 4, versículos 23 e 24? Eu posso ler. Perfeito. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perfeito. Esse é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Há uma série de nuances muito interessantes nesse texto, o fato de como Jesus intencionou esse encontro atravessando exatamente Samaria, sem que houvesse essa necessidade. Ele propositivamente passa ali objetivando esse encontro. Ele encontra aquela mulher, ele sabe da vida daquela mulher, ele é o Senhor, ele é Deus. E no seu diálogo com a mulher, ela percebe, então, que o Senhor Jesus, na perspectiva dela, é profeta. Ele sabe de coisas que normalmente as pessoas não saberiam. E ela
a partir disso, meio que desvia um pouco o assunto e leva o assunto para a grande polêmica que existia ali entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, para quem não sabe, especialmente naquele período, ainda existe uma pequena comunidade samaritana hoje, eles eram um povo miscigenado. Quando o Reino do Norte, no Antigo Testamento, ele foi... Bom, primeiro, né, o povo de Deus foi dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, foi uma monarquia dividida, em desobediência a Deus. O juízo do Senhor veio na forma de nações estrangeiras, o Reino do Norte ele é então destruído pela Assíria, e na sua política de dominação, ao invés de levar cativos, como a Babilônia vai fazer com o Reino do Sul, a Síria descaracteriza a cultura daquele povo. Ela leva para morar naquela região pessoas que têm cultura, religião, língua diferente, de modo que, gradativamente, os costumes daquele povo vão sendo corroídos. Essa era a estratégia deles. Então, os samaritanos são aqueles judeus que ficaram no Reino do Norte e miscigenados com os povos que foram colocados ali com os samaritanos. E justamente por isso, para o judeu, o samaritano, ele é duas coisas. Primeiro, ele vai ver, para o judeu que eu falo aqui, o judeu do primeiro século, tá, gente? Ele vai ver esse samaritano como um símbolo presente do juízo de Deus contra a nação, do reino dividido, e ele vai ver também ele como um elemento estranho, que partilha de determinadas coisas do culto de Israel, mas que tem perspectivas também completamente diferentes, estranhas ao que é a história do povo de Deus. E por essa razão, com frequência, eles nem andavam por aquelas terras. Era uma inimizade, de fato. Inimizade que, na história da salvação, no livro de Atos, nós vamos ver sendo resolvida somente quando o Espírito de Deus desce também sobre os samaritanos, os apóstolos, Pedro e tal, vê aquilo acontecendo, e eles são recebidos numa grande reconciliação promovida por Deus na comunidade da fé, no povo de Deus. Essa mulher, então, traz essa polêmica à tona. Olha, os nossos pais adoravam nesse monte, vocês dizem que é Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Jesus, então, entra nessa dinâmica de que a adoração que o Pai procura, ela não acontece estrita a um local físico. O que está acontecendo agora, e veja, a adoração que existia no templo, ela era uma adoração verdadeira. Não é isso que Jesus está dizendo. A adoração que aconteceu ao longo de todo o povo de Deus, mais para frente nós vamos ter a oportunidade de fazer uma breve história da adoração, ela era uma adoração verdadeira, não era falsa a adoração que era prestada naquele local. No entanto, aquela adoração, ela era uma sombra. Ela tipificava aquilo que Cristo faria pelo povo, como sacerdote, como sacrifício, na expiação dos pecados, na glória de Deus. E como sombra, eu diria, ela era imperfeita, ainda que, no seu tempo e propósito, absolutamente suficiente, absolutamente verdadeira e absolutamente clara para aquele povo. No entanto, Jesus diz, a hora chegou. A hora chegou, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade, tendo em mente, como o versículo 24 diz, que o próprio Deus é espírito. Tem algum certo debate da definição de espírito e verdade aqui? Pessoas vão em direções levemente diferentes, mas o ponto central aqui é, a partir do que o Senhor Jesus fará, através da sua morte e ressurreição, e os efeitos da sua morte e ressurreição sobre aqueles que creem, que serão tornados, então, esses verdadeiros adoradores, tornam irrelevantes toda a discussão a respeito do local físico da reunião, se é no templo ou se é no monte. Na verdade, o que vai trazer a qualidade, que vai fazer esse adorador ser um verdadeiro adorador que o Pai procura, o verdadeiro adorador que adora o Deus que é Espírito, é o fato dessa pessoa, através disso que Cristo fez, estar possibilitada a prestar uma adoração em Espírito e em verdade. Eu diria que uma adoração que foi impactada pela verdade de Cristo Jesus, pelo aquele que é o caminho, a verdade e a vida,
que torna aquilo que era sombra e imperfeição em algo pleno, que eu diria reproduz e ecoa em conjunto com toda adoração celestial, adora a Deus em verdade. E adora também em espírito, não limitado a questões materiais, mas sim através do Espírito regenerado, do Espírito de Deus que atua em nós, que nos regenera e nos concede uma espiritualidade redimida, embora esse seja um termo que está sendo muito batido aí, mas com a ideia, sim, de alguém que agora é espiritualmente capaz de adorar a Deus do único jeito que é possível adorá-lo, que é por meio do sangue de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Então, é uma ordem, sim, mas é uma ordem possibilitada por Deus. Tem essa possibilitação da parte de Deus, seja no Antigo Testamento, com todo aquele pacto, aliança, aquelas sombras, ou seja no Novo Testamento, com todas essas coisas que apontavam para esse fato da morte e da ressurreição de Cristo. Fato é, Deus dá uma ordem e ele possibilita que seres humanos pecadores sejam reconciliados com ele e possam cumprir essa ordem através dos méritos de Jesus Cristo e adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Alguma pergunta sobre isso? Está claro? Ok. Essa adoração, não é essa adoração que eu estou falando aqui, né? Mas o ato de procurar adoração a Deus, ou de adorar a Deus, mesmo entre aqueles que estão, de alguma forma, passando, frequentando, ou até, infelizmente, pertencendo ao povo de Deus, ela pode ser vã. Volta em Mateus, alguém lê para a gente o texto que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Mateus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Opa, peraí que eu botei a referência errada aqui. Deixa eu pegar a referência certinha para passar para você. Bom, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente ler o texto de Mateus, que a referência está equivocada, depois eu posso corrigir para vocês, vamos ler o texto que Jesus cita em Mateus. Alguém lê para a gente Isaías, capítulo 29, versículo 13, que é o texto que Jesus cita nessa referência que ficou equivocada aí. Quando eu colocar os slides na internet, eu coloco já na versão certinha. Eu falta o de Isaías está errado também, né? Vamos ver. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ok, perfeito. Jesus ele aplica isso que Isaías está dizendo para o povo de Deus naquele tempo, ele pega esse texto e ele aplica a realidade dos fariseus, dos mestres da lei, do primeiro século, da geração em que ele se encontrava ali, que ainda que pertencendo ao povo de Deus, acumularam uma série de regras, tradições, de modo que o Senhor diz de forma muito contundente, eles se aproximam de mim com boca, com lábios, honram, mas o coração está longe, e consiste simplesmente em mandamentos de homens. A forma mais simples, na verdade mais comum que isso vai acontecer no Novo Testamento, é através daquilo que vai se tornar a chamada de legalismo. A Carta de Gálatas, por exemplo, mostra bastante essa ideia de uma série de regras que Deus não ordenou para o seu povo, sendo colocadas como imperativos para a adoração. E aí não é adoração se não tiver isso. E a pessoa se junta de uma série de práticas e coisas das quais, se não tiver, na perspectiva dela, a adoração não é verdade. E é uma preocupação muito grande com a forma, uma preocupação muito grande com a liturgia, uma preocupação muito grande com a beleza, mas por trás disso tudo um coração vazio, um coração que não foi transformado por Deus, um coração que não tem conhecido ao Senhor, um coração que torna
todo esse arcabouço de práticas, de decorações, de técnicas, de luzes, vão. Então, essa adoração ela pode ser vã. A pessoa ela pode, de alguma forma, acreditar que está adorando a Deus ou algo assim, mas o coração dela, uma vez que está diante de Deus, está distante de Deus, não expressa a verdade de quem Deus é uma adoração que, ainda que essa pessoa, enganada, eu diria, diga ou expresse que está adorando, não está. Talvez quando eu falo isso com vocês pensem, poxa, como é que eu sei que eu estou adorando e eu não estou adorando de forma vã? Olha, se você já está com essa preocupação, isso já é um sinal muito bom. Que aquele que adora de uma forma vã, ele não está preocupado com isso. Aquele que adora de forma vã, ele se acha bastante. Não, eu fiz tudo muito bem, está tudo muito bonito, eu cantei de um jeito lindo, com certeza isso que eu fiz é algo que foi uma adoração. Então, o primeiro ponto é esse. Essa já é uma boa preocupação. Mas a coisa é anterior. Eu diria anterior e interior. É anterior porque depende do que Cristo fez por você. Se você é alguém que está se aproximando do povo de Deus, está conhecendo o Evangelho, mas ainda não assumiu um compromisso com Cristo, eu diria, você está indo por um bom caminho, você está aprendendo a verdade do Evangelho, e é bom que você aprenda cada vez mais, e como igreja, a nossa expectativa é que você creia no Senhor Jesus como seu Salvador. No entanto, há de chegar um tempo em que essa adoração será reconhecida como uma adoração verdadeira a partir do momento em que esse indivíduo crê no Senhor como seu único, como seu Salvador. Se não há um compromisso com Cristo, uma fé em Cristo, a própria adoração em si, ela é vã. Não importa a quantidade de gente que está adorando, que está cantando, que está fazendo o que for. Se aquele povo não reconhece o Senhor como Deus, não reconhece a Jesus como seu Salvador, essa adoração ela é uma adoração vã. No segundo momento, interior. Anterior e interior. É interior porque diz respeito da externalização daquilo que está acontecendo dentro de nós. E aqui tem dois aspectos para a gente considerar. Primeiro, dentro de nós, ecoando o que a gente falou anteriormente, da nossa regeneração, do fato de termos nascido de novo, mas dentro de nós, da nossa transformação. É possível ser cristão e ser hipócrita. É possível ser cristão e ser imaturo. E adorar a Deus por mera conveniência. Adorar a Deus porque a família toda vai para a igreja aos domingos, ou nesse momento que a gente está, liga a igreja na televisão e participa de um culto ali. Mas, enfim, o ponto é, esse coração transformado, essa vida transformada, comparece diante de Deus em intenção genuína de adoração, tem buscado conhecer ao Senhor, tem expressado uma vida de temor ao Senhor. Isso mostra também a qualidade desse adorador, se é alguém que não tem honrado ao Senhor com os lábios, mas negado ao Senhor com as suas obras e acreditando que pelo conjunto da beleza da sua liturgia, da sua fidelidade a práticas que não é de fato aquilo que Deus determinou, é o que vai colocar como um adorador que Deus recebe, uma adoração que Deus recebe, um adorador que se qualifica a partir do que temos falado aqui na palavra de Deus. E aqui, gente, a gente tem também um conflito, eu diria. Um conflito que eu acho que todos nós já nos encontramos. Se você nunca se viu nessa situação, depois você me fala, você me ensina, tá? Como nunca ficar nessa situação. Mas eu acho que o nosso coração, ainda não completamente transformado, a nossa transformação final, redenção final, vai ser só de fato no dia que o nosso Senhor voltar ou nos chamar. E, eventualmente, a gente sabe tudo isso que foi falado aqui. Não, eu sei que adorar é uma ordem, eu sei que eu preciso de um coração transformado, que deixa você me salvar, eu já creio no Senhor Jesus, eu sou um salvo, eu quero, de fato, adorar a Deus, mas, às vezes, eu não quero. Às vezes, eu não quero orar. Às vezes, eu não quero estudar a Bíblia. Às vezes, eu não quero servir ao Senhor. Às vezes, eu não quero, não estou com vontade. E aí a gente fica, tá, eu não estou com vontade. O que eu faço? Já que eu não estou com vontade, eu não adoro? Ou eu não estou com vontade e mesmo assim eu adoro?
E se eu adorei desse jeito, foi adoração? Bom, eu já me vi nesse cenário. Eu sei que eu preciso adorar a Deus, mas por alguma razão, nesse momento, eu não quero. E aí a gente fica nesse dilema: devo adorar ou não devo adorar? Imagino que você já tem uma resposta mental para essa pergunta que eu coloquei, mas vamos pensar um pouquinho nessa dinâmica sobre vontade de adorar, em contraste com orar e adorar, louvar, como uma obrigação, uma expressão aí de obediência. E primeiro, o que eu vou falar aqui, deixa eu colocar isso tudo debaixo de um guarda-chuva. Toda expressão de obediência, de submissão a Deus, é também uma expressão de adoração. De negar a si mesmo, de alguma forma se colocar debaixo da autoridade de Deus, é uma expressão de adoração. Mas deixa eu contar para vocês uma história. Se eu não me engano, não é dele, tá? Ele citou alguém, mas eu tomei contato com essa história através do John Piper, um livro dele. E basicamente a história é a seguinte: você pensa que você aí, seu marido, ou sua esposa, no seu aniversário de casamento ou de namoro, para os jovens que estão aqui, está chegando aquela data, um dia importante para vocês. E ele chega, então, ou ela, na porta da sua casa, naquele dia, e vão sair para jantar. Vocês combinaram isso? Naquele momento, ele ou ela prepara um lugar maravilhoso para vocês comerem, faz questão de pagar tudo, chega ali, aluga um carro bonito, uma limusine, algo impressionante, uma boa roupa, te presenteia com uma boa roupa para você usar nessa noite especial, chega até a sua porta, toca a campainha. Quando você abre a campainha, aquela pessoa está com um buquê de flores na mão, tem um caminho de rosas até o carro, uma música, a música favorita de vocês, tocando uma banda. Eu acho que o pessoal aí que o aniversário de casamento está chegando deve estar com medo, falando, vamos me cobrar isso. Mas tem uma banda tocando a música favorita de vocês, e você fica impressionado com aquilo tudo. É a música, é o presente, é a flor, é a limusine, é o restaurante, é a roupa. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita, que coisa impressionante. E aí você olha para aquela pessoa e diz: que coisa maravilhosa que você fez. Por que você fez isso tudo? E aí aquela pessoa olha para você e diz: eu fiz porque é minha obrigação. É o que é esperado que eu faça no dia de hoje. Eu ouvi isso, parece que de repente o pneu do carro furou, a corda do violino estourou, a flor murchou, tudo aquele cenário, tudo aquela beleza parece que foi embora. Agora pense esse mesmo cenário, essa mesma construção, com toda essa pompa, e essa mesma pergunta: por que você fez isso tudo? E a resposta daquela pessoa é: olha, eu fiz isso porque eu não queria estar em nenhum outro lugar. Eu fiz isso porque você é a pessoa mais importante que eu gostaria de estar nessa noite. Você é a pessoa mais importante na minha vida, eu te amo, eu quero desfrutar desse tempo com você. Aí sim, aí a música aumentou o som, o carro, ficou tudo mais bonito, mais belo. É assim que nós somos, como seres humanos. Como seres humanos, nós valorizamos muito mais aquilo que é feito como uma expressão genuína do desejo de alguém do que aquilo que é feito como uma mera expressão do dever. Se nós, seres humanos, somos assim, eu diria, nosso Pai Celestial, como nosso Pai, em primeiro lugar, mas também como nosso Deus, nosso Senhor, que nos criou a sua imagem e semelhança, e olhando para esses textos em que o Senhor Jesus questiona, na verdade, em que o Senhor Isaías questiona a qualidade do coração dos seus adoradores, creio que sim, que o desejo de Deus e o ideal de Deus é que os seus adoradores, o adorando em espírito e em verdade, o adorem com o desejo de um coração sincero que foi transformado, alcançado pela graça e que quer sim desfrutar de um relacionamento com Deus, quer estar diante de Deus, quer adorar. E eu diria, quer sempre mais. Comparecer diante do Senhor em oração, em louvores, em adoração, em obediência. Isso é o ideal. Isso é o que a gente tem que perseguir, isso é o que a gente tem que viver. Eu diria, é um cenário como esse que a gente deveria avaliar aquilo que nós estamos fazendo. Por outro lado, o nosso Pai,
que nós desfrutamos de intimidade, de proximidade, de relacionamento, é também o soberano Senhor do universo. É o meu mestre, é o meu resgatador. E por esse espectro de relacionamento que também temos com o Senhor, eu o obedeço. E se eu não quero adorar, eu o adoro, eventualmente fazendo aquilo que eu não quero, mas eu sei que Deus manda. E como uma expressão de obediência, eu compareço diante dele em adoração. Eu não sei se você já viveu esse cenário que eu estou construindo aqui, mas das vezes que eu passei por algo assim, de fato, por obediência a Deus, não, olha, eu vou fazer meu devocional aqui, vou ter um tempo de oração, de louvor ao Senhor, mesmo que a princípio eu não queira, o que normalmente acontece é que no percurso eu passo a querer aquilo mais do que qualquer outra coisa. Por alguma razão antes não queria, mas comparece diante de Deus e começa a ler a palavra de Deus e orar e louvar, e de repente aquilo que não queria fazer agora é algo que não quer parar para fazer outra coisa. Então isso faz parte de conhecer ao Senhor, faz parte de prosseguir em conhecer ao Senhor. E nesse sentido encorajo sim, é que se hoje o seu coração, por qualquer razão X, Y ou Z, te coloca numa posição de falta de desejo de buscar ao Senhor e de adorar ao Senhor, faça isso sim como uma expressão de dever, mas com a consciência de que Deus te chamou para um relacionamento muito mais profundo do que esse, muito mais profundo do que simplesmente fazer por dever. Ele te chamou para uma dinâmica de relacionamento de pai e filho, de pai e filhas, daquele que tem intimidade conosco através do sangue de Jesus. Então, tenham isso como objetivo, tenham isso como algo, entendendo que o Senhor nos concedeu toda a graça e possibilidade para vivermos uma vida de comunhão com Ele. Ok? E diz respeito à adoração geral, eu vou passar agora para a adoração comunitária, o culto cristão. Alguém tem alguma pergunta ou contribuição? Ok, então vou falar um pouquinho agora sobre culto, adoração comunitária. O primeiro ponto que eu queria ver com vocês aqui, gente, é uma breve história da adoração cristã. Há um tempo atrás, foi talvez em dezembro, novembro do ano passado, esteve na nossa igreja um amigo meu, pastor também, foi colega meu de seminário, e ele visitou, estava na minha casa, visitou a nossa comunidade, a igreja dele, embora não seja uma igreja pentecostal, é uma igreja que tem, eu diria, uma forma de louvor mais animada, que as pessoas, de alguma forma, se movem mais, se expressam mais, o ritmo musical, enfim, é diferente. E aí ele participou do culto, e a igreja dele bebe muita coisa da nossa igreja, e ele é muito sincerão. E depois em casa, a gente jantando e conversando um pouco sobre a igreja e tudo, ele falou, cara, eu não me senti assim, como se eu estivesse adorando a Deus. Eu acho que foi muito estranho, eu acho que não é por aí e tal. Eu estou falando de um jeito mais brando, ele é bem sincerão. Mas o ponto é que ele se viu numa condição em que ele não conseguiu adorar a Deus, porque aquilo ali era muito diferente de como ele estava acostumado a adorar a Deus. Então, quando ele chegou lá, ele viu aqueles canhões de luzes, ele viu aqueles instrumentos e tal, ele imaginou uma coisa, ia ter uma música, e não é a nossa pegada, não é a forma como a nossa comunidade se expressa em adoração. E falando com ele, eu falei, cara, vamos conversar um pouquinho sobre isso? E o que eu falei para ele é o que eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Eu falei, cara, acho que tem um problema de leitura da situação no que você está colocando. E o problema é o seguinte, você está divinizando, chamando de divino, chamando de imperativo, uma forma de adorar a Deus que eu diria tem uns 50 anos, com muito, assim, jogando para cima, tem uns 50 anos. E não somente tem uns 50 anos, é herança de um jeito norte-americano de adorar. Então, a gente está dizendo que o jeito de adorar a Deus é um jeito criado nos Estados Unidos há uns 50 anos atrás. Eu falei, cara, deixa eu olhar um pouquinho contigo sobre como que foi a adoração a Deus. Bom, primeiro a gente tem lá no Éden. A gente tem os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus.
eles desfrutam de um relacionamento com o Senhor. Nós não temos ali escrito nenhum tipo de louvor, cântico ou música, algo assim expresso diante de Deus, mas a gente sabe que eles tinham uma ordem da parte de Deus e que eles deveriam obedecer essa ordem. A gente não sabe por quanto tempo eles obedeceram essa ordem, mas o fato é que eles falham. Uma vez que eles falham, o pecado entra no mundo, ele se multiplica muito rapidamente, de modo que leva um tempo até a palavra de Deus dizer, dentre um dos descendentes, que o nome do Senhor passou a ser invocado. Mas ainda assim, essa malignidade do mundo, ela continua crescendo. Deus consome esse mundo através do dilúvio, salvando a família de Noé. Noé, quando desce da arca, ele faz um sacrifício para Deus, e eu diria, essa é a forma de adoração mais comum que nós teríamos ali. Uma vez que, com Caim e Abel oferece um sacrifício a Deus, é essa expressão de relacionamento com Deus que Noé vai reproduzir, e que de alguma forma vai ser reproduzido ali também pelos patriarcas. Pode até ser que a gente tenha alguma expressão de louvor naquele período, muito comumente associado ao nome de Deus, a pessoa teve uma experiência com Deus, então, a partir disso, trabalha uma derivação do nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, ou algo assim, mas a gente não tem um culto organizado com música. A gente tem expressões individuais, especialmente de sacrifício, expressões individuais de louvor. O povo vai, estou avançando um bom período de tempo aqui, o povo vai para o Egito, fica preso, é retirado de lá, através, o Senhor levanta Moisés, retira o povo dali, atravessa aquele deserto, 40 anos, aquela geração toda morre, uma pequena parcela ali, e de novos que foram nascendo entram, então, na Terra Prometida, conquistam aquilo. Durante esse período, o culto no tabernáculo começa a existir. No entanto, o centro do culto do tabernáculo também é o sacrifício. É claro que aqui não só o sacrifício de animais é apresentado, mas também ofertas de cereais, enfim, incenso, expressões de adoração que acontecem assim também. Mas você ainda não tem um culto organizado. O povo conquista a terra, o povo pede um rei, vem Saul, sai Saul, vem Davi. Davi começa a ter o interesse, o desejo de construir um templo ao Senhor. E é com Davi, com a elaboração dos salmos, e a partir de Davi, que começa a existir no povo de Deus uma construção musical. Eu digo isso porque, majoritariamente, a nossa perspectiva é que a gente adora quando a gente canta. E acho que o que a gente está vendo a partir daqui, que ao longo dessa aula, é que está bem além disso. Mas o ponto é, da criação até Davi, e especialmente pós-Salomão, com o templo construído e a coisa toda organizada, a gente não tem a música como a forma principal, a compreensão principal de adoração a Deus. A gente está falando aqui de um período de muitos séculos, em que a principal forma de adoração a Deus se dá através do culto organizado e centrado no sacrifício, naquilo que acontece no tabernáculo. E só a partir da monarquia, dos salmos, dos hinos e tal, é que isso começa, de fato, a entrar no povo de Deus. Não estou dizendo que o povo não cantava, a gente tem, por exemplo, o Cântico de Moisés, mas estou falando isso como um culto organizado, com músicos que louvam a Deus, e por aí vai. Isso se desenvolve no culto cristão, no culto judaico, até o período do cativeiro. No cativeiro isso também é completamente diferenciado, né? Toda a estrutura da sociedade é desmontada. E a gente chega no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a Igreja de Cristo, ela tem diante de si um desafio. Inicialmente, ela tem uma base completamente judaica. Então, eles até adoram no templo e se reúnem também nas casas, partem o pão nas casas e tal. Cantam louvores a Deus, adoram a Deus, mas de uma forma, eu diria, bastante informal. Também não tem um culto organizado, com algo muito espalhafatoso, muito estruturado, ou algo assim, até porque aquela igreja é perseguida muito rapidamente. E não tem nem a possibilidade de você fazer algo assim. Então, algo assim vai começar a surgir já depois do ano 300 depois de Cristo, com a liberação do cristianismo por Constantino, em que as igrejas
se tornam ali permitidas pelo Estado, depois vão ser religião oficial do Estado. Aí você vai ter também toda aquela organização estrutural enfim, do culto, do louvor, da música. E ao longo da história da igreja, nesses 2020 anos aí de culto cristão, eu diria, isso aconteceu de formas muito diferentes. Seja cantando apenas com a voz, a própria ideia de cantar a capela, cantar do jeito da igreja, seja a inserção de instrumentos musicais. Não sei se vocês sabem, mas tem igrejas que não aceitam isso, que diz que a adoração é só com a voz, porque na Bíblia, no Novo Testamento, não tem instrumento, então a gente não pode usar. Então, há quem pense desse jeito. Seja com o uso de indumentárias, seja com o uso enfim, recursos diversos. Até o período da Reforma, nesse período da Reforma, a gente tem um debate ali, o que pode no culto cristão? Pode aquilo que a Bíblia diz que tem que fazer no culto cristão, ou não pode fazer aquilo que a Bíblia diz que não pode, e o restante você pode fazer. Por exemplo, você pode ter um instrumento musical no culto. Enfim, por que fazer esse retrospecto, gente? Porque com essa base do que é essencialmente adoração que falamos anteriormente, o que eu quero que vocês entendam é que ao longo de toda a história do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, a forma, o formato de se prestar adoração, estou excluindo aqui o que dizia respeito aos sacrifícios, em que havia uma determinação litúrgica muito clara da parte de Deus, inspirada, a forma de se cantar, a forma de se expor a música, de se organizar o povo de Deus para cantar, isso mudou muito ao longo do tempo. E muda muito ao longo do tempo. Hoje a gente tem um formato em que está todo mundo ali num salão, tem um pessoal que está numa plataforma mais elevada, com alguns instrumentos musicais, você tem um dirigente. Isso é um formato. E é um formato que pode ser que vá mudar em algum momento. Mas o ponto é, se o formato impede que eu expresse adoração a Deus, eu posso me ver justamente no cenário daquele povo que adora de forma vã, que precisa construir uma série de coisas que Deus não mandou e o coração está vazio. Estou dizendo que é o caso do meu colega, mas estou dizendo que sim, isso pode ser uma atitude que venha de alguém que está valorizando as formas e não o Deus a quem todas essas formas devem servir. Então devemos sim fazer com excelência, expressar no nosso culto a excelência que caracteriza um Deus glorioso como o nosso Deus. No entanto, o objetivo final do nosso culto não é a clareza das nossas formas ou que as nossas formas aconteçam de um jeito milimetricamente. Se não for daquele jeito, Deus não está sendo adorado. Se apagarem as luzes, se faltar o que tiver que faltar, e o povo de Deus cantar ao Senhor, elogiar ao Senhor, expressar quem Deus é, obedecer ao Senhor, esse povo está adorando. E está adorando baseado nos méritos de Cristo. Ok? Então, nessa breve história da adoração comunitária, o que eu quero desconstruir aqui é justamente essa ideia, de que culto só é culto quando é do jeito que eu quero, quando é do jeito que eu me sinto, de alguma forma, bem. E resgatar, o que é esse nosso segundo ponto aí, resgatar uma perspectiva bíblica da reunião cristã, da reunião dos crentes. É óbvio, nós não vamos ler 4 capítulos aqui da Palavra de Deus, mas em 1 Coríntios, Paulo ele está lidando com uma série de questões que dizem respeito ao culto cristão, dizem respeito à reunião dos cristãos. Você tem um mau uso dos dons acontecendo no meio da comunidade, você tem um jeito completamente egoísta e pecaminoso de celebrar a ceia, de formas de ministrações que não têm visado a edificação do corpo de Cristo, mas somente a exaltação particular. Enfim, mas tudo que Paulo está concentrando nesses 4 capítulos diz respeito, de fato, a uma preocupação genuína com o povo de Deus, a uma preocupação genuína com a própria reunião do povo de Deus. E se é assim, e de fato, se de alguma forma há toda uma preocupação da palavra de Deus para que isso aconteça, a gente também não deveria enxergar essa reunião cristã como um mero local que eu vou. Eu simplesmente vou para aquele local como
convenção social, um ambiente em que eu vou ouvir um ensino, eu vou cantar e depois eu vou embora, e fica por isso mesmo. É tão sério, e eu diria, é muito triste quando a gente perde a perspectiva de que temos um Deus real, que está presente, que recebe os nossos louvores, que é sério o que a gente está fazendo ali. É sério de tal forma que em 1 Coríntios, no capítulo 11, aqueles que celebram a ceia do Senhor de forma indigna, de qualquer jeito, em pecado cujo não buscou arrependimento, sem pertencer ao Senhor, a Bíblia diz que essas pessoas elas estão adoecendo e algumas delas estão morrendo como disciplina de Deus. Eles devem ter assistido já o culto hoje, o Fernando fala sobre a correção, a disciplina do nosso Pai. Disciplina essa que pode envolver o adoecimento e a morte. Mas olha, tem uma perspectiva de Paulo sobre esse aspecto, eu diria, sobrenatural do culto, e que é até difícil para a gente entender. Mas, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo... Deixa eu olhar aqui. Versículo 10. 1 Coríntios 11, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. A gente lê um texto como esse e pensa, nossa, por que os anjos se importam com véus? Por que o anjo está incomodado se a cabeça da mulher está coberta ou não? É óbvio, a dinâmica aqui não é se as mulheres hoje devem usar o véu ou não devem usar o véu, mas sim o que usar o véu ou não usar o véu representava efetivamente naquela sociedade, e naquele sentido representaria toda uma rebeldia e insubmissão. E Paulo apresenta nesse versículo que a presença, que essa violação, que essa rebeldia seria como que uma ofensa à presença angelical no culto cristão. Certamente é uma ofensa ainda mais à presença do Deus soberano. Não só essa atitude, mas eu diria todo esse conjunto de atitudes que os coríntios têm tido de forma obstinada e pecaminosa em relação a Deus. Mas essa é a esfera de seriedade que o culto cristão possui. Quando nos reunimos para adorar a Deus, não somos qualquer grupo de pessoas que se reúne, por exemplo, num cinema ou num show ou algo do tipo. Somos o coletivo do povo de Deus, aqueles que pertencem uns aos outros, aqueles que são irmãos em Cristo e que, em conjunto, em uníssono, respondem a Deus positivamente, o adoram exaltando de fato quem esse Deus é. Levam com seriedade. É triste, às vezes, você ver uma pessoa chegar num ambiente de culto e não tem o menor interesse, por exemplo, de chegar antes ou de pelo menos chegar na hora, que acaba o tempo da mensagem, vai embora. Não quer nem ficar para cantar ou para louvar ou para interagir com outras pessoas, simplesmente vai embora. Tem coisa mais importante para fazer, que durante o culto está preocupado com o celular, com a mensagem, com o resultado do futebol ou qualquer coisa do tipo, que se distrai, que conversa. Gente, é reunião do povo de Deus. É coisa séria. É o Senhor que nós estamos olhando ali, é para o Senhor que nós estamos fazendo aquilo, não é para homens. Então, eu tenho certeza, a nossa experiência em culto, ela é radicalmente diferente quando vivemos desse jeito e quando, por exemplo, você se preocupa de chegar um pouco antes. Antes daquele culto começar, você se dedica em oração. Você ora para que o Senhor te dê uma expressão genuína de louvor naquele tempo, uma concentração adequada na mensagem. Você ora pelo pregador daquele momento, por todas as pessoas que estão servindo, pelo povo que está a caminho. Aquele culto começa, você está focado, você não está preocupado se teve um ruído no som, se o ar-condicionado isso ou aquilo, se alguém falou alguma coisa errada. Não, você está preocupado em adorar o Senhor. A mensagem começa, você está focado em ouvir aquilo. Está levando a sério, a palavra de Deus está sendo proclamada, algo precisa mudar na sua vida, algo você precisa começar a fazer, e você está atento, atenta para receber essa palavra. Aquele culto termina, você não vai embora de qualquer jeito, você agradece ao Senhor, você clama ao Senhor por todas aquelas pessoas que estiveram ali, quem sabe até os descrentes. E ao terminar aquele momento, você não simplesmente vai embora. Você, quem sabe, ora com alguém, você conversa com pessoas, você interage. É uma outra experiência.
Isso não é um show, não é um momento, algo assim. É a reunião do povo de Deus, é a reunião daqueles que foram regenerados pelo Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 25, texto aí que alguns, eu diria, talvez tenham memorizado, ou no mínimo claro aí na cabeça, né? Mas é um texto que me desafia bastante, eu diria, pela forma que o contexto do povo em que esse versículo foi escrito. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha que curioso, essa turma aqui, eles deixariam de se reunir, a razão que eles teriam para deixar de se reunir é o medo de serem mortos, capturados, perseguidos no trajeto para a reunião cristã. E o autor de Hebreus está dizendo que o medo da morte, o risco da morte, não é justificativa suficiente para que a gente deixe de se reunir. Se isso não é justificativa suficiente para que a gente deixe de se reunir, o que é? O que é? Se o medo de ser ceifado na perseguição, e a gente vê a turma, não, tem futebol, estou cansado, estou com sono. É óbvio, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui, isso está acontecendo dentro de uma perspectiva de normalidade, tá? É claro que a gente está num momento completamente atípico da história do mundo, da história da fé cristã, e nesse momento é testemunho da igreja e é uma contribuição que a gente faz até para os descrentes, mas também para o povo de Deus, que algumas reuniões não aconteçam. A gente não está fazendo isso por medo da morte ou coisa assim. A gente está fazendo isso porque a gente entende que uma forma de servir, de testemunhar, é justamente não funcionarmos como um meio de disseminação ou coisa assim. O que eu estou falando aqui é dentro da normalidade. Dentro da normalidade, tem N razões pelas quais pessoas escolhem não serem regulares na adoração cristã, na reunião do povo de Deus, não valorizam isso e por isso perdem toda essa graça e bondade que vem de quando nós nos reunimos. Em breve nós vamos voltar às nossas atividades. Cada vez mais isso se aproxima. É bastante provável que muitos tenham se acomodado, como eu brinquei há pouco tempo, em ligar a igreja na televisão, no celular ou algo assim, e quando as atividades regulares e presenciais voltarem, achar que não, eu vou uma vez por mês presencialmente, e aí depois eu assisto online. Irmãos, entendam, o que está acontecendo, esse culto online e tudo mais, isso não é o ideal. Isso é algo que como igreja, temos feito, porque é aquilo que melhor podemos fazer para expressar o ideal, que é todos nós estarmos adorando, ouvindo a palavra de Deus, reunidos, e é muito bom que a gente tenha isso. É muito bom que a tecnologia nos permita isso. Mas isso não pode caracterizar a sua vida, não pode caracterizar a sua fé, de se tornar um cristão EAD, um cristão de educação à distância. Novamente, isso que nós vivemos é singular, é momentâneo, é temporal. A vida não é assim. E as coisas vão passar. Quando as coisas passarem, se o que caracterizar a sua fé com o Senhor, a sua compreensão da vida com Deus, for o que era temporário, transitório, isso vai ser uma fé que vai estar enferma, vai estar adoecida. Como cristãos, somos chamados a nos reunirmos. Para terminar o nosso tempo aqui, gente, eu queria que todos vocês abrissem comigo em Salmos capítulo 137. É um dos salmos favoritos para mim. Também foi o primeiro texto que eu preguei com 18 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. Eu quero ler com vocês esse salmo porque eu entendo que ele expressa algumas lições importantes para essa adoração em tempos de isolamento e também da nossa perspectiva nesse tempo de isolamento. Salmo capítulo 137, espero que todos aí já tenham encontrado. Tem diz a palavra de Deus: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Os salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita,
Apegue-se a minha língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O contexto desse salmo é justamente o povo de Judá levado para o cativeiro na Babilônia, e eles se veem numa situação de completa nostalgia e de escárnio. O cenário aqui ele é triste. Às margens do rio da Babilônia, sentados, chorando, lembrando de Sião. Lembrando do quê? Lembrando do templo, lembrando das ofertas, lembrando do dia da expiação, lembrando do sacerdócio, lembrando dos louvores entoados, lembrando de uma nação cujo Deus era o Senhor e agora numa nação de deuses estranhos. Lembrando das promessas, lembrando dos pactos, dos patriarcas, lembrando da palavra de Deus sendo lida, ensinada, lembrando da cultura que advém da palavra de Deus, lembrando do povo, lembrando da língua, lembrando. Chorando e lembrando. O texto diz que eles penduraram as harpas dele porque as pessoas pediam música para eles. Canta uma música aí para gente. Canta uma música da terra de vocês. No entanto, a atitude deles é: a gente não está com alegria. E como que a gente vai entoar essas músicas do Senhor numa terra estranha? O versículo 4 diz. E os 5 e 6 dão para a gente a atitude que eu creio nós devemos conservar aqui. Se eu de ti me esquecer, Jerusalém, se eu esquecer as promessas do Senhor, se eu esquecer a cidade do Senhor, se eu esquecer tudo quanto o Senhor fez, faz, do templo, tudo isso que a gente já falou aqui, se eu esquecer, eu seja completamente anulado nessa terra. Que a minha mão se resseque, que a minha língua se apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. A atitude dessas pessoas no cativeiro não é uma atitude de se acostumar com o cativeiro, de se acostumar com a distância do ideal, com a distância do povo de Deus, porque no cenário deles aqui também era o ideal. Deus ordenou que a adoração fosse no templo, Deus ordenou o culto, Deus ordenou o sacerdócio, Deus ordenou todas essas coisas. E o povo está privado de obedecer essas coisas, por conta de um momento singular e temporário, por uma expressão de juízo de Deus. Agora, nesse momento singular e temporário, a atitude desse pessoal é de lamento, é de inconformismo. A atitude desse pessoal é querer de volta aquilo e buscar um tipo de não conformidade que conserva no coração o desejo sincero que o ideal volte. Então, gente, guardadas as respectivas proporções, nós não somos o povo de Judá no cativeiro, nós somos a igreja em quarentena. Por outro lado, nós não devemos, de forma alguma, nos acostumar com esse cenário que nós vivemos. E sim, aprender a lamentar. Aprender a lamentar e expressar esse lamento nas nossas orações. Senhor, esse é o tempo que nós vivemos. Fortalece o nosso coração, não nos deixe esquecer, não nos deixe perder a valorização que é estarmos juntos e reunidos como igreja. Senhor, os teus louvores em comunidade presencial, eles não têm sido entoados. Nós queremos isso de volta, Senhor. Pedimos a sua intervenção. Dá-nos um coração inquieto, um coração que não se acostuma com o culto online, mas que quer de volta. Lamentar, chorar, querer de volta. Não se acostumar, não se apegar. É de fato a atitude que o Senhor requer dos seus adoradores. No povo descrito em cativeiro, no Salmo 137, o retorno veio, Deus livra eles da Babilônia, o templo é reconstruído, a adoração, então, naquele período do que era determinado por Deus, retoma, o povo pode celebrar isso. Irmãos, nosso tempo também vai chegar. A gente vai retornar. Mas o ponto é, quando a gente retornar, quando as atividades voltarem, você vai chegar naquele culto e vai pensar, poxa, meu sofá, minha cama, comidinha, assistir pipoca, alguma coisa, assistindo culto. Isso era bom demais, isso aqui é estranho. Ou quando você chegar naquele culto vai ser tudo o que eu queria. E celebrar, e se alegrar, e adorar.
Se hoje o seu coração tem se conformado com esse tempo, apresenta isso diante do Senhor. Não permita que o seu coração se conforme a isso. Clame ao Senhor para que Ele te dê esse coração que lamenta, esse coração que se entristece, esse coração que quer de volta o calor da comunhão e da reunião com os irmãos. Compareça diante disso em oração, esse é um excelente motivo para você ter em oração diante do Senhor. Gente, do que diz respeito à adoração, o que eu tenho para vocês hoje, estourei ali 6 minutinhos do tempo. Nesse slide, nesse link aqui para o site da nossa igreja, nós temos todas as aulas gravadas e também os slides de todas as aulas. O slide da aula de hoje ainda não está lá, ele vai ser colocado ao longo dessa semana. Enfim, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem que não queiram colocar aqui nesse momento, eu vou parar de gravar e sempre pergunto, né, se alguém tem alguma colocação, fiquem à vontade para entrar em contato, tem meus dados lá no site da igreja, vai ser um prazer conversar e responder, tá bom? Alguém pode orar para a gente, encerrando tanto essa aula como esse curso? Um voluntário ou voluntária que possa orar? Eu posso orar. Posso orar. Tiago, a Cris falou ali, eu vou fazer um ladies first. Na verdade, um ladies first, preferência. Cheguei primeiro. Mas obrigado aí pela sua disposição. Cris, você ora, então? Oro. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui agora para refletir sobre adoração, Senhor. Um assunto tão importante e muitas vezes negligenciado por nós, Pai. Eu falo por mim, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja me ajudando nisso, Senhor, assim como o Natanael falou, às vezes realmente a gente acaba seguindo regras ou simplesmente não tendo tanta motivação, Senhor, mas eu te louvo porque o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, e o Senhor está sempre pronto a nos ouvir, a nos ensinar, Deus, e te peço por mais isso na nossa vida, Senhor. Obrigada pelo tempo que a gente teve, a dedicação do Natanael, Deus, e que a gente possa estar guardando essa palavra no nosso coração e praticando isso, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Só vou pausar a gravação aqui e a gente fica para quem quiser perguntar alguma coisa.